Olá, pessoal. Deixa eu ajeitar meu tripézinho aqui. Que o sofá empurrou ele. Beleza? Tá quente hoje, hein? Pessoal entrando aos poucos. Bem-vindos, bem-vindas. Essa linda segunda-feira. Vamos colocar o tema da live? Beleza, pessoal? Bem-vindos a mais um encontro. Namastê. Vamos começar. Hoje o tema é quem é o mestre. Vou tirar os comentários um pouquinho, tá? Pra gente poder começar. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês primeiro. A gente terminou de envasar, de etiquetar e de lançar o produto mais novo da Sank. A Sank ela tem uma linha desde 2014, ela tem o nome de Sank desde 2016 e desde então eu sigo com essa linha firme e forte. São produtos para terapeutas, são produtos para auxiliar as pessoas que são engajadas com a Ayurveda, que entendem um pouco de dosha, que conhecem um pouco seu corpo, a se cuidar. Eu sou bem conhecido dentro do campo terapêutico, dentro dos terapeutas por causa dessa empresa e fico enrolando muito para fazer um produto novo, porque são muitas coisas que eu tenho que levar em conta. Se eu vou encontrar o elemento que eu preciso, né, as ervas que eu preciso, se esse produto é necessário, se eu vou conseguir fazer o produto, né, e eu consegui juntar todas essas coisas e fiz o difusor da Sankhya. Esse é o primeiro difusor que a gente está fazendo, tá? Tô vendo que ele não está conseguindo focar aqui, mas é um spray feito de tintura de plantas frescas. Tem lavanda, tem cânfora, tem mirra, tem capim-limão, tem um monte de coisa aqui dentro. Junto de hidrolato de lavanda, junto de hidrolato de sândalo, junto de óleo essencial. E aí, para começar a live, eu basicamente dou uma borrifadinha aqui no ambiente. A gente sente uma harmonia bem gostosa, pessoal. Está disponível no site da Sankhya, tá bom? Se você quiser dar uma olhada, acompanha lá. Então agora que eu já coloquei um sattva aqui no ambiente, um prana, uma energia gostosa, não que não tivesse antes. Vamos começar a live de hoje, pessoal? Então, avisos. Hoje é o primeiro dia que a gente está começando a Semana de Alquimia Ayurveda. É um conjunto de lives especiais. A de hoje é especial como sempre, mas a de 8 da noite a gente vai chegar arrasando. Assim, é muito conhecimento. Estou montando um início, meio e fim maravilhoso pra gente. E eu vou deixar assim até uma tarefinha pra gente fazer, tá? Vou deixar um dever de casa para vocês conseguirem acompanhar bem a live de terça e já chegar terça-feira com a resposta da live na ponta da língua. Então a gente vai fazer uma boa caminhada, a gente vai subir uma escada essa semana, segunda, terça, quarta e quinta, tá bom? Agora, a live de hoje é o seguinte, galera. Essa caminhada que eu tô falando para vocês tem um motivo de eu ter feito essa caminhada, tem um motivo de vocês se interessarem pelo que eu tenho para dizer. E eu vejo que muitas vezes a gente precisa passar um para-brisa e entender o que a gente está fazendo, né? Qual é o nosso caminho. Então eu vou falar um pouquinho desse tema hoje. Vamos lá? Hoje o tema é quem é o mestre? Fiz uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram algum, tá lá no Stories, se você não respondeu, vocês já fizeram alguma iniciação espiritual? Vocês já passaram por alguma Diksha? Aí ficou mais difícil, né? Iniciação espiritual, talvez. Diksha, pô, mais talvez ainda. Pessoal, a maioria de nós já passou por alguma iniciação espiritual. O batismo é uma iniciação espiritual. Uma iniciação espiritual é aquilo que abre as portas para que o Espírito Santo habite em você. E aí a gente está falando aqui numa linguagem católica brasileira, né? Mas é basicamente isso, em qualquer linguagem a iniciação espiritual ela é isso. Em sânscrito a gente tem as dikshas, né? A mátrica diksha, as iniciações, a diksha do fogo, a diksha do devoto que está há tanto tempo ali, as dikshas da religião
dos devotos de Krishna. Então a gente vai vendo que as iniciações espirituais, elas estão imersas. Muitas vezes a iniciação espiritual, ela pode ser o Kambodo, a vacina do sapo, ela pode ser o ritual do ayahuasca, mas sempre que nós colocamos o cunho da intenção da descoberta espiritual, da evolução do nosso ser em uma função, quando a gente faz um procedimento ritualístico para aquilo, vou acender uma vela e vou pedir que Deus me dê uma luz, a gente está fazendo um acesso ao campo da espiritualidade. Tá? E o tema da live está muito ligado com isso hoje. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar que uma oração pode fazer com que a partícula de água fique bela e harmônica e simétrica, com que forme um hexágono perfeito, e que um xingamento pode fazer o oposto? Tem um cientista, se eu não me engano já falecido, que chama Mikao Usui, e ele passou muito dessas informações, onde ele tem até um livrinho sobre isso, e é fácil de vocês encontrarem, né? Se você pesquisar, eu falei Mikao Usui, desculpa, é o Masaru Emoto. Mikao Usui é o cara que difundiu o Reiki, é o Vata gravado já. Então, o Masaru Emoto, ele fez um estudo sobre o efeito que acontece na água a partir do momento que você gera uma vibração verbal ali, né? Então, ele dizia que quando ele dava play numa oração de Madre Teresa, colocava um copo de água do lado, depois ele congelava essa água, cortava uma lâmina dessa água, colocava no microscópio, essa água que foi habitada pelo meio da oração, ela congelava formando um hexágono simétrico. Ele colocou então um discurso de Hitler, fez a mesma coisa, colocou o discurso, congelou a água, cortou uma lâmina, colocou isso no microscópio e viu que aquilo tinha uma assimetria muito grande, como se a união, adesão e simetria e beleza da célula, da molécula, fizesse com que fosse totalmente atrelada ao meio. E aí ele começou a dizer que o poder da intenção está muito ligado a isso. Mas você não precisa pesquisar muito sobre isso, não. Tem um estudo muito mais recente, né? Não é um estudo, né? Foi quase uma pegadinha aí da IKEA. A IKEA é uma marca francesa de móveis, é tipo uma Casas Bahia refinada lá da França, de eletrodomésticos não, mas sei que, acho que eletrodomésticos também, pratos, enfim. Essa marca pegou duas plantas, talvez vocês tenham ouvido falar desse teste, pegou duas plantas, colocou as duas plantas numa cúpula de vidro. E uma planta você tinha que ir lá e amar essa planta dentro da cúpula de vidro. E a outra planta você tinha que ir lá e odiar essa planta, dizer que você odeia. E esse era um teste para dizer que o bullying funciona. E aí a planta que a galera dizia que odiava, ela estava sempre mais para baixo, estava sempre mais para baixo. E aí a gente vai vendo esse poder da intenção, esse poder da intenção, esse poder da intenção. São várias formas diferentes que você pode fazer esse teste. Eu acho que a melhor forma de fazer é consigo mesmo. É o dia que você tá na merda, tu faz uma oração, assim, você pede uma luz, e aí no dia seguinte um amigo te apresenta um teste de Ayurveda, por exemplo. Você está cansado de tomar Ritalina, você está cansado de um caminho onde você não faz a mínima ideia do que está acontecendo com você, e você tem que pagar uma pessoa para saber por você. Tu ora falando, meu Deus, eu vim com um corpo doente e vou ficar doente para sempre. Essa é a proposta, cuidar da doença. Putz, né? Meu Deus, o que tá rolando? Dia seguinte, cara, Edson, acho que você ia gostar disso daqui. Ó. Foi uma amiga. Acho que você vai gostar disso daqui, um teste de Ayurveda. Eu comprei um livro na mesma semana e fui estudar. Quem é o mestre, galera? A pergunta é essa. Eu vou contar uma história para vocês e depois dessa história a gente vai dar a resposta. E a live de hoje, ela é basicamente um entendimento pessoal. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse muito sobre o que eu vou dizer agora. Eu sempre tive a vontade de ir para a Índia, mas eu não apressei essa vontade. Eu queria ir, eu queria descobrir alguma coisa que tinha lá, eu queria descobrir alguma coisa especial, mas ao mesmo tempo eu não sabia o quê. Eu não sabia o quê e eu sentia que eu deveria esperar e pensar no momento certo de fazer isso. Quando eu tive a oportunidade de ir, eu já estava dando aula há um tempo, já tinha bastante paciente, comecei a querer fazer pelos meus pacientes e principalmente pelos meus alunos o que os meus professores fizeram por mim, as iniciações espirituais. Comecei a pensar assim, poxa, eu não sei fazer um ritual do fogo,
não sei cantar os mantras mais difíceis, não sei acessar aquele campo da espiritualidade que o mantra de Durga, que o mantra tal de tal deidade, e eu preciso saber a madeira certa, com o composto certo para jogar no fogo, para chamar a deidade para abrir o caminho para o meu aluno. E fui na Índia com essa busca. E ao mesmo tempo eu já trabalhava há muito tempo na Arte de Viver, uma instituição muito legal de meditação, de yoga aqui do Brasil, do mundo, que tem muitas sedes no Brasil. E eu também queria pedir para o guru da Arte de Viver, para o Shri Shri Ravi Shankar, para ele me autorizar a ser o instrutor de Ayurveda no Brasil. Porque eu tentei fazer isso pelos caminhos brasileiros, mas o pessoal sempre falou, Edson, você realmente precisa da autorização do instrutor, você precisa da autorização de Guruji. Você precisa da autorização do mestre. Eu falei, beleza, então bora para a Índia. Os primeiros 3 dias na Índia, eu passei por uma circunstância onde eu fui para um ashram e era um ashram muito caro, era $25 a diária e você dividia o quarto com 4 pessoas. Isso é uma coisa que não faz sentido na Índia. Os cursos eram muito caros, eram $300 e poucos um curso. E lá dentro, assim, era uma coisa totalmente diferente, assim, até quando você vai para um ashram mesmo, você vai para um ashram, você não vai para um local que parece um hotel 5 estrelas, mas ao mesmo tempo não é um hotel 5 estrelas, a comida não tinha nada de Ayurveda. E eu fui me decepcionando, eu fui ver os produtos ayurvédicos desse local, estava tudo já quase vencendo, tudo conservado no plástico, sol batendo no estoque dos caras, assim, naquele monte de pote de plástico, assim, com um extrato de planta dentro. No Ayurveda você aprende que a centelha asiática é boa para a mente, o Brahmi é bom para a mente. Mas não está dizendo no Ayurveda que você tem que pegar o Brahmi, fazer o extrato seco do Brahmi, botar num pote de plástico e vender esse pote de plástico para a pessoa como um remédio. Aquilo está oxidado. Então você tem que fazer algum processo para impedir a oxidação, você tem que pensar no veículo que você vai transmitir. E eu cheguei lá assim, uhul, vou conseguir meu barato. Na hora que eu fui pedir autorização ainda, o guru ainda me falou assim, olha, eu não quero te desanimar, mas eu não te conheço, nunca vi você. Você pode ter carta de indicação, você pode ter feito o que você fez, mas eu só posso te autorizar se você se formar com a gente aqui, eu posso te ajudar a entrar na faculdade, são 5 anos de estudo. Aí eu fiquei tipo assim, pô, não, calma aí, cara, eu deixei de fazer 1000 coisas, deixei de comprar carro para estar aqui, vamos conversar, tipo, não vou fazer faculdade na Índia. A faculdade, ela não é assim que funciona, não preciso fazer a faculdade nesse momento. Eu gostaria de trazer essa informação que eu já levo, só gostaria que você me dissesse assim, realmente você pode fazer o que você já faz. Eu não ganhei essa autorização e mexeu com o meu ego aquilo, sabe? E aí eu saí de Bangalore meio chateado. Saí meio chateado e fui para o aeroporto, mas assim, uma coisa é minha, tá? É a minha chateação, não é chateação, eu não gosto, não tem nada de, tô falando mal de instituição nenhuma aqui, tá, galera? Até porque a galera da Arte de Viver sempre me apadrinhou muito bem, assim, sempre me auxiliaram muito em todos os campos. Seguindo, 3º dia na Índia, uma viagem agendada para 40 dias. Meu 3º dia, eu senti de ir para Rishikesh, que é onde um professor meu tinha me indicado, me dizendo que se eu falasse com tal pessoa, eu ia conseguir a informação de aprender os rituais. Então eu desisti de ser professor de Ayurveda da Arte de Viver e fui buscar aprender os rituais com uma pessoa que me foi indicada. Foi uma aventura ir para Rishikesh, não vou entrar no ponto dessa aventura. Quando eu cheguei em Rishikesh, o que é Rishikesh? Rishikesh é uma das primeiras, se não me engano, a primeira cidade que tem depois do degelo do Ganges. É um paraíso no mundo. O rio é maravilhoso, é limpíssimo, o cheiro é maravilhoso, é nos pés dos Himalaias. Assim, se você fizer uma trilha bem feita ali de Rishikesh, do alto você vê já a Cordilheira dos Himalaias. Você vê o gelo lá das montanhas. Então, assim, é um lugar maravilhoso, onde eu fui fazer um retiro e fui estudar. Quando eu cheguei lá e comecei a procurar esse papo de estudar, primeiro eu descobri que a pessoa que me juraram de pé junto falou assim, não, essa pessoa que ela sabe te ensinar. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim, oi, tal pessoa me enviou aqui, falou que você sabe tudo desse tema. Ela falou, não sei, e quem te mandou aqui sabe que eu não sei. Tem algum motivo para essa pessoa ter te mandado aqui sabendo que eu não sei esse conteúdo. Aí eu falei, caramba, cara, essa pessoa não quer que eu aprenda. Aí eu comecei a perceber, assim, que eram caminhos muito estreitos, assim. Que aí, na hora que tu vai atrás do mestre, o mestre fala assim, olha, é por ali, ó. Não, mano, o bar tava na sua frente, mas ele falou pra você ir por ali, pra você não encontrar o caminho. Aí eu fui me decepcionando.
Me decepcionei com o primeiro mestre no terceiro dia, me decepcionei com o segundo mestre no quarto dia de viagem. E aí eu conheci um camarada que não sabia falar inglês, mas que ia me ensinar os rituais, paguei $100 para ele, fiquei tentando aprender, mas foi uma parada muito difícil, não consegui aprender os rituais. No meio disso comecei um processo de limpeza, de panchakarma, comia bem, acordar, fazer yoga, a parada toda linda que você quer fazer na sua vida, eu estava fazendo ali na Índia, ainda com a sensação de que eu estava procurando alguma coisa que eu não tinha encontrado. E aí eu comecei a ir nas aulas de yoga, comecei a ir nos locais onde os mestres estavam, que é os satsangs. Aí eu comecei a ler um livro que tem a história de um mestre, achei lindíssima a história e vi que aquela é a história daquele mestre, o caminho que aquele cara seguiu e é isso que ele fala ali. E aí eu falei, bem, preciso entender um pouco mais desse caminho que eu estou passando, né? E ficava olhando, ia nos restaurantes, procurava alguém, não encontrei resposta nenhuma, até que determinado dia eu estava num restaurante, tinha uma menina que fazia yoga na mesma turma que eu fazia, numa manhã de madrugadas lá, e ela estava nesse restaurante, e ela estava conversando com um senhor indiano, de colete, de óculosinho redondo, ele parecia um mestre, eu acho que ele era um Vaidya, um médico formado em faculdade indiana, um médico de Ayurveda. E aí ela estava perguntando em inglês para ele se ele achava certo o sistema de castas. E ele falou assim, olha, certo ou errado o sistema existe. E aí você tem que escolher se você está numa família que respeita a casta, se você respeita ou se você não respeita. Então, assim, não é uma questão se eu concordo ou se eu não concordo, porque eu discordar do sistema de castas não vai fazer ele deixar de existir. Então não adianta pensar se eu acho que ele é certo ou se eu acho que ele é errado. Eu tenho que pensar o que eu vou fazer quanto à existência dele, se eu vou aceitar ou se eu vou lutar contra aquilo. Então ele disse que ele não aceitava e nem lutava contra, que ele simplesmente pensava sobre aquilo. E aí a menina disse que ela teve que abandonar a família dela porque a família mandou ela casar com um cara. E ela não topou casar com o cara, e aí ela meteu o pé, foi fazer faculdade, estava lá em Rishikesh estudando yoga. E aí ele falou assim, pois é, então você já tem a resposta. Você escolheu não seguir o sistema de casta, mas você também tem que entender as consequências, porque algumas pessoas escolheram seguir o sistema de castas. Essas pessoas que são sua família vão ficar muito chateadas com você. E eu estava achando um papo meio doido, ao mesmo tempo meio interessante. Nessa hora, um garoto indiano, olhou o papo e falou, posso sentar e ouvir também? Aí ele sentou e começou a ouvir o papo. Eu falei, ué, pode fazer isso, né? Pode sentar e ouvir o papo. Eu falei, posso sentar e ouvir também? Aí o cara, sim, pode também. Aí já estava o cara aí dando aula para 3. Nessa hora acabou a aula. Na hora que eu sentei, acabou a aula. Eu fiquei encantado com aquele senhor. Simplesmente porque as pessoas estavam encantadas com ele. E aí eu fui seguindo ele. Quando ele estava saindo do restaurante, tinha um outro cara numa mesa. Eu já tinha visto esse cara antes, um maluco grande, indianão, corpudo, um senhor de uns 50, 60 anos, todo dia lá lendo o jornal, Esse é para quem conhece Rishikesh, é o Vanprast Ashram. É o único restaurante de Ayurveda mesmo que tem ali perto do Parmarthi Ashram em Rishikesh, ou seja, os outros restaurantes tu comia muita pimenta, você comia muita comida indiana, mas comida ayurveda mesmo, arroz basmati, feijão monhacha, as coisas sem pimenta, com um pouquinho de ghee, era nesse lugar. E aí esse cara tava ali, eu tava indo embora atrás desse guruzinho, e aí esse cara me viu indo, fez assim pra mim, abaixou o jornal e falou, você quer bater papo, né? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, senta aí, a gente bate um papo. Aí eu falei, pô, mas eu queria bater papo com o cara que tá indo embora ali, né? Aí o cara, não, tudo bem, fica à vontade. Aí o cara levantou o jornal, assim. E aí eu segui esse senhor. Aí eu falei, e aí, vamos trocar uma ideia? Aí o senhor, sim, claro. Pra onde você tá indo? Eu falei, eu tô indo com você. Ele falou, então tá, então vem comigo. Aí ele foi até a porta do dormitório dele e falou, tchau. Aí entrou no dormitório dele e fechou a porta. Foi isso. E aí nessa hora eu fiquei assim, pô, deixei de falar com um cara que queria falar comigo pra eu seguir um cara que não queria falar comigo. Caramba! Aí eu pensei assim, vou voltar no restaurante. Eu voltei no restaurante. O cara não tava mais lá, né? Claro, você acha que o cara vai estar lá nessa hora? Não tava mais. E aí eu fiquei com essa parada na cabeça. Eu tinha mais uns 10 dias de viagem, assim. E passei aí nesse restaurante de café da manhã, almoço e janta. Eu já ia, mas aí eu fui de via de regra mesmo. Não tomava nenhum suco em outro lugar. E lá pelo 4º dia eu encontrei esse camarada de novo.
E aí eu nem perguntei nada, eu nem fiz um prato. Ele já estava com o jornalzão dele assim. Aí eu falei, vamos conversar? Ele abaixou o jornal, dobrou, falou, vamos, senta aí. Agora você quer, né? Aí eu contei pra ele que eu segui o cara, que eu tô atrás de entender essa minha questão, o que eu vim fazer na Índia, porque eu quero um mestre. Por que eu vim aprender, pedir uma coisa que não consegui? Por que eu vim aprender uma coisa que eu não consegui? Porque o plano que eu tinha de descobrir um produto foda indiano para trazer para o Brasil eu não encontrei, porque eu não achei nenhum produto bom. Por que isso está? E eu não estou falando que não tem produto bom, estou dizendo que eu não tive, minha biologia não gostou daqueles produtos, tá? E aí o cara falou assim, pô, você não é aquele menino da arte de viver do Brasil? Aí eu falei, como assim? O cara é doido, como assim? O cara... Eu tô, aonde eu tava, Bangalore, na arte de viver, é Iapoque. Aí eu fui lá pro Chuí, no barato, Iapoque é Chuí. E aí o cara perguntou da arte de viver, eu não tava mais falando de arte de viver. Aí eu falei, como é que você sabe? Aí ele falou, não, porque eu sempre vejo você comendo naquele restaurante de comida indiana, que é da arte de viver, o Jay Gurudev, e você fala em português com seus amigos. Aí eu falei, pô, o cara não é bobo não, né? Aí eu falei, ah, beleza, então tá, vamos trocar uma ideia. Ele falou, então, mas antes da gente trocar uma ideia, eu quero entender qual é a sua relação com o guru da arte de viver, ou qualquer outro guru. Aí eu falei, cara, vou ser bem sincero, como eu sempre sou. Mano, eu tô tentando entender esse barato, porque todas as pessoas que eu contei como mestre me deram uma rasteira bizarra até hoje. Me deram uma rasteira bizarra, assim. Seja uma rasteira que eu descobri agora, seja uma rasteira que eu descobri meses atrás, seja uma rasteira que eu ainda ia descobrir, porque eu até cheguei aí no João de Deus 2 vezes. Então a gente vê que o mundo é muito doido. E aí o cara falou assim, pô, então é com você mesmo que eu vou contar vou contar essa história. E aí a gente chegou nesse ponto da live, galera, que é essa história, assim, é uma das histórias que mexeu muito com a minha vida. Esse cara, ele, quando 17, 18 anos, ele foi ver um mestre, foi ver um satsang, tava lá a cantoria e tal, e no fim tinha esse cara, e uma fila para ver o que esse cara fazia. Aí tu botava uma grana pro cara, o cara pegava cinzas, fazia assim e transformava em ouro. E aí ele botava o ouro aqui do lado. E aí tu dava uma grana pra ver essa parada. E esse maluco foi lá e viu. E ele ficou louco com aquilo. Ele falou, cara, isso aqui... Mano, o cara ele chegou no estado de iluminação, de sabedoria, que ele transforma cinzas em ouro. É o máximo da alquimia. É o máximo da pedra filosofal. É tudo o que há de bom. Aí esse camarada, esse senhor, foi estudar física. Ele começou a estudar física. E aí ele se formou em física. Quando ele se formou em física, ele foi ver esse camarada de novo. Foi ver de novo, fazer a mesma coisa. Ele falou assim, agora eu vou pegar esse maluco, porque é impossível fazer o que esse cara está fazendo, se formado em física. Impossível transformar cinza em ouro. Aí o cara pegou lá, pegou a cinza assim, o cara prestou bastante atenção, a cinza virou ouro. Aí o maluco, caramba, o que está acontecendo, né? Aí ele começou a duvidar da própria vida, da própria existência, do próprio conhecimento de física dele. Aí ele foi atrás de um mestre. Ele começou a ir atrás do mestre desse camarada, do mestre do cara que fez o ouro. Esse mestre desse cara que fez o ouro é um cara que fica numa caverna. É muito comum na Índia, alguns mestres, eles realmente eles abdicaram a matéria, eles abdicaram dinheiro, eles não têm casa, eles não têm bem, eles vivem numa caverna no meio de uma montanha. E aí se você for lá, você só fala com ele se você levar um prato de comida, se você levar um ghee pra ele, uma parada assim. Ele foi lá falar com esse cara, aí ele chegou lá na caverna e falou assim, cara, botou um troco. Você que é o mestre de fulano? Aí ele falou, é para isso que você veio aqui? Sim, sou. É porque eu vi ele materializar o ouro. Queria entender como é que ele materializa ouro. Aí o cara falou, você viu ele materializar ouro? Sim, vi. E eu sou formado em física, então eu sei que é impossível. O cara falou, cara, mas se você viu, então é porque ele fez isso mesmo. Pode ir embora, próxima pessoa. Mandou o cara embora, sim. O cara foi embora e ficou surtado com aquilo. E aí o cara voltou nesse maluco. Voltou lá no mestre. Ele fez questão de ser a última pessoa a entrar na caverna naquele dia. E aí ele falou, olha, eu já vim aqui uma vez. O cara falou, lembro de você. Você veio por causa de tal pessoa. E aí ele falou, então, pois é, cara. E aí o cara materializa ouro, que parada é essa? Ele falou, não, olha só. Você quer mesmo saber, né? Isso está impedindo o desenvolvimento da sua vida espiritual, então eu vou te dizer. O pai dele foi o maior mágico de Nova Delhi. E tá aí você tentando entender por que Sai Baba materializa ouro
faz cinzas em ouro, faz cinzas em ouro, porque o pai dele era o maior mágico de Nova Delhi. Aí esse cara foi embora, esse senhor foi embora com uma cara de tapado, assim, ele foi embora, assim, ele falou que ele começou uma jornada para desmistificar os mestres. E aí ele entrou numa de encontrar uma mestre que era tal de filha de pescadores, abençoada por não sei quem lá, e que não pôde, foi perseguida e seguiu o caminho e curava as pessoas com um abraço. E aí ele participou dessa fila de abraço, ele falou que ele ficou 11 horas na fila. Quanto mais perto ele chegava, mais intenso o som dos tambores, e mais pessoas gritavam de alegria e êxtase, e aquilo foi mexendo com ele, aí na hora ele chegou, deu um abraço assim, e falou, legal, é um abraço. Ele falou, cara, o que cura realmente ali, não vou falar que essa mulher me curou não, sabe? Mas eu recebi um abraço com uma cantoria, com um êxtase, com uma energia muito positiva. E isso realmente aconteceu. Beleza? E aí eu segui nessa. Quando eu voltei para Bangalore, é o fim da história, galera. Quando eu voltei para Bangalore, lá estava eu. E encontrei umas mulheres lindas de sari bordado a ouro, fazendo anúncios, que são mulheres famosas que trabalham para fazer anúncio, fazendo anúncio de um guru que ia chegar na cidade, assim, isso era anos 80, mais ou menos, que ia chegar na cidade, ia arrasar, ia mandar ver, ia ensinar um monte de coisa para um monte de gente, coisas que as pessoas não sabiam. E aí ficaram mais ou menos um mês anunciando esse camarada. E aí esse camarada ficou como um dos maiores... eles alugaram um dos maiores galpões de Bangalore para isso. E aí era numa zona industrial da cidade. Aí esse cara começou a ver que tinha muito dinheiro envolvido. Aí foi no maior galpão, com a melhor banda de citaristas que tinha. E aí eram mais de 100 citaristas para anunciar o cara. E aí ficou aquele negócio de satsang de 2 horas tocando música. Um monte de amigo dele foi, a cidade inteira foi no barato. E aí entrou o guru. E o guru falou que o amor ele cura as pessoas, que o amor ele salva. E a moça, mas meu filho ele tá drogado. Ah, o amor, ele precisa de amor. E aí todas as respostas eram amor. E esse cara começou a ver que era uma coisa meio lavagem cerebral, assim. Todas as respostas eram amor, é claro que é muito bonito ouvir isso, é muito legal, mas às vezes falta você botar o pé no chão, trabalhar, correr atrás, ter determinação, ter objetivo na vida, ter início, meio e fim, dharma, artha, kama, moksha, são os 4 princípios para a realização da vida. Aí ele me perguntou assim, você sabe quem é essa pessoa? Aí eu falei, cara, não faço ideia. Ele falou, mano, então essa foi a minha experiência, a primeira experiência que eu tive com o Guru da Arte de Viver. E aí eu fiquei meio assim, porque, poxa... Aí o cara finalizou dizendo assim, mano, a questão é a seguinte, cara, o que você entendeu de tudo isso? Aí eu falei, mano, eu entendi que o mestre sempre vai decepcionar a gente. Ele falou, pois é, o mestre é você, garoto. Você veio até a Índia para sentar aqui na minha frente, que sou um mestre de física que dou aula na faculdade, para você entender que o mestre é você. Só você pode te ensinar as coisas. Quando você olhar para os outros e contar com os outros, em algum ponto o seu sistema de discernimento, o seu sistema de crítica vai fazer você se decepcionar. Eu me decepcionei porque eu olhei e falei, o cara é financiado pelas empresas e eu não gostei do que ele falou, então eu me decepcionei. A questão é que quando a gente se coloca na postura de mestre, é esperado uma coisa de você que você sempre vai decepcionar. E é muito importante, tu nunca se colocar na posição de mestre. 2, você não ficar buscando mestre nos outros. Não existe um mestre. Está todo mundo aqui no planeta, está todo mundo passando o mesmo rolê, está todo mundo passando a mesma experiência. A gente nasceu de mãe de todo mundo, mãe e pai. Junta os 2 X e Y ali e rola o que tem que rolar, X e X e por aí vai. Não tem como a gente passar uma vida onde a gente olhe para fora. O objetivo é sempre olhar para dentro. Tá, galera? E eu queria começar essa segunda-feira, então, para essas 122 pessoas nesse momento, falando sobre esse tema. Eu precisei de muito tempo para entender isso, de muito tempo para parar de endeusar, para parar de procurar nos outros uma coisa que está em mim mesmo. Eu é que tenho capacidade de aprender, eu é que tenho capacidade de dividir o certo e errado, de escolher com quem eu quero aprender, com quem eu não quero aprender. Eu é que tenho a capacidade de dizer o que eu penso, de não dizer o que eu penso, de pensar bem sobre o que eu tenho para dizer. Então, a gente não pode procurar fora da gente uma coisa que só existe dentro. Enquanto você procurar fora, você sempre vai estar olhando para fora. Você sempre vai estar dando pouco para o que tem dentro de você. Então, se existe um mestre, se existe uma pessoa muito fera, se existe uma pessoa muito foda, se existe um mestre de budismo mestre em física, nascido aqui no Brasil, o que eu
tenho que olhar para ele e querer é ser tão bom quanto. É ser tão bom quanto, não é ser como, não é ser como, tá? A gente não pode querer ser como os outros. A gente tem que querer ser como a gente. Obrigado por me ouvirem. Falei todo o tema de hoje. E a maioria da galera que respondeu a minha enquete acertou. O mestre somos nós, tá? O mestre é cada um de nós. O mestre, ele tá na gente, galera. Então, abri a caixinha de perguntas. Não vou me estender muito hoje, porque a gente tem uma live 8 da noite, tá? Então, quero dar um aviso para vocês, ó. Na live de 8 da noite, eu vou estar falando da primeira das 4 aulas que a gente vai fazer essa semana. Tem aula segunda, tem aula terça, tem aula quarta, tem aula quinta, às 8 da noite. Você só consegue se inscrever nessa aula pelo link do meu perfil, tá? Então, estou convidando vocês para participarem comigo. Guru Tattva, isso, a gente precisa experimentar a luz, a gente precisa ser a luz, a gente precisa estar em sentido da luz. A gente não pode dizer assim, a luz está ali e eu vou ali porque é ali que a luz está. Não, eu é que sou a luz, né? A gente vê assim, o cara fala, mano, o ambiente do local estava muito carregado. Aí eu fui para lá e fiquei meio mal. Que isso, cara? Não, mano, o ambiente está carregado. Não, você é que tem que carregar o ambiente, não é o ambiente que tem que te carregar. Você tem que chegar ali e falar, mano, cheguei, cara, vamos lá. Vamos destruir, vamos para frente. Então, avisos, ó. Hoje, na segunda-feira, a gente vai estar falando sobre a experimentação do Ayurveda no nosso corpo. Eu vou explicar para vocês como uma erva é experimentada no nosso corpo. Quais são as regras de experimentação para você não se intoxicar. Vocês já conseguiram ver um filme que chama Into the Wild, Na Natureza Selvagem? É um filme muito bonito, acredito que muitas pessoas que têm aqui já viram esse conteúdo. E no filme o cara morre no finalzinho do filme, é um filme meio antigo assim, abre aspas. Então o cara morre no fim do filme porque ele não fez o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Uma experimentação das ervas, uma experimentação das plantas, tá? Convido vocês para começarem essa aula hoje, 8 da noite, porque amanhã já tem uma aula que depende da de hoje. E hoje eu vou dar uma tarefinha de casa para vocês fazerem no final, tá bom? Pessoal, falei bastante, a gente tem mais live hoje, 8 da noite, estamos a 35 minutos aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? E eu vou responder todas as perguntas de vocês às 8 da noite, pode ser? Para guardar a voz. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, galera, olha, é uma história que eu guardo assim no meu coração. Que eu, quando vou abrir essa história, eu penso bem, eu não quero ser tendencioso para um lado, tendencioso para o outro. Cada um tem o seu mestre. Cada um tem o seu guru que bem entende. Eu diria que eu sou devoto de Jesus e devoto de mim mesmo, tá? E devoto do Dharma, da aplicação do bem comum a todos os seres. E cada um tem a sua própria verdade. Então, se você não se identificou com o que eu disse, cara, que legal, porque você é o seu mestre, você não tem que se identificar com o que eu disse, você tem que ter o seu próprio discernimento. Então, não fique chateado comigo se eu toquei em algum ponto que você não gostou, tá bem? A gente tem justamente esse direito, esse livre-arbítrio. Então, galera, a gente se encontra 8 da noite para continuar o papo, onde a gente vai falar sobre experimentação das ervas, tá bom? Deu uma travadinha, pessoal. Então, ó, se você está gostando do conteúdo, bate uma foto, não deixe de compartilhar com a galera. A gente se encontra às 8 da noite.